No vídeo de hoje, 3 ideias maravilhosas com pontos criativos para você fazer acabamento com viés. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Bem-vindos ao canal, eu espero que você esteja bem. Pega seu caderno de costura e bora lá para a máquina para você anotar tudinho. Para esse tutorial, eu vou precisar de 3 retalhos, então aqui vai simular a minha peça, tudo bem? Então aqui a gente tem 3 retalhos e 3 retalhos também de viés. Aqui eu tô fazendo com viés branco, mas você pode fazer com viés da cor que você quiser. A linha da minha costura vai ser azul para dar um contraste para você entender como é que eu vou fazer a minha costura. Esses tecidos aqui tá simulando a minha peça, né? Então pode ser uma nécessaire, uma bolsa, uma blusa, uma calça, enfim, a sua peça que você vai fazer o acabamento. Os retalhos de viés é o viés que você vai colocar na sua peça, né? Então, vamos começar com o primeiro. Então, aqui, a gente vai aplicar o viés do mesmo jeito, tradicional. Vamos dobrar ele aqui, vincar, tá? A gente vai fazer isso com todos eles, não precisa puxar e ele já fica assim, tá? Vamos aplicar aqui na nossa peça. Caso você queira alfinetar, pode alfinetar também, não tem o menor problema. Caso você queira colocar pecinhas assim, pode colocar também, não tem problema, ó. Prontinho. E a gente vai aplicar o viés pelo lado avesso, tá? Todas as nossas peças, as costuras das duas peças também, vai ser pelo lado avesso. Então, tá aí o aviso. A gente vai aplicar pelo lado avesso. Claramente, eu já coloquei essa pecinha aqui errada, né? Porque se a gente vai aplicar pelo lado avesso, a gente tem que colocar ela desse jeito. Prontinho, vamos pra máquina. O nosso primeiro ponto vai ser o ponto zigue-zague de 3 pontinhos, na tensão 3, largura 4, comprimento 1. Lembre-se, lado avesso. Vamos aplicar o nosso viés do mesmo jeito que aplicamos qualquer tipo de viés. Para o nosso segundo ponto, a mesma coisa. Vamos colocar aqui o viés, né? Aplicar o nosso viés aqui. Vamos vincar o nosso viés, aplicar na nossa peça aqui, colocar certinho. Uma dica importante é você sempre colocar a peça até o final do viés, tá? Então, não coloque a peça assim no cantinho, assim, ó, bem no comecinho, porque pode ser que a sua costura aqui não pegue totalmente no viés, tá? Saia desalinhada. Por isso que eu sempre falo 1 centímetro de margem de costura. Dependendo do seu viés, né? Aqui é um viés de 1 centímetro. Caso o seu viés seja mais grosso, mais centímetro de margem de costura, entendeu? Aqui eu tô fazendo a preparação do meu tecido pra gente aplicar o nosso viés. Então, aqui eu já tenho o meu tecido pelo lado avesso. O nosso ponto vai ser o ponto pluma, na tensão 3, largura 3, comprimento é o S1, tá? Da minha máquina. Você sabia que agora não precisa mais você ficar caçando pela internet qual agulha você costura aquele tecido que você vai fazer um tapete, ou qual tecido é bom para fazer aquela cortina para sua sala? Então, eu te apresento agora os guias da costura. Sim, são 8 guias, onde cada um deles é específico para cada projeto que você quer fazer. Tem os 3 guias de tecido, fino, médio e grosso, além de tecidos para forro, além dos guias de agulha, ferramenta e vários outros guias, que é para te ajudar aí a desbravar esse lindo mundo da costura. Acesse agora o primeiro link que tá aqui na descrição e para de ficar quebrando a cabeça para descobrir qual é a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas. Para o nosso terceiro ponto, vamos fazer a mesma coisa, vincar o nosso viés, igual fizemos nos outros 2, aplicar na nossa peça aqui, no caso assim, né, pelo avesso, aqui, fechar o nosso viés. E o ponto que iremos fazer agora é o ponto colmeia. O ponto colmeia na tensão 3, largura 4, no comprimento S1.
Lembrando que essas peças foram costuradas primeiramente pelo avesso, então temos aqui o ponto zigue-zague, o ponto pluma e o ponto colmeia. É assim que as peças vão sair pelo avesso e pelo direito elas saem assim. O ponto zigue-zague, o ponto pluma e o ponto colmeia, tá bom? Assim que eles ficam. Por que que eu fiz pontos decorativos para o viés? Porque para o viés, se você vai estar fazendo uma peça criativa, o viés, ele dá um destaque a mais na peça. Tanto branco quanto amarelo, cores um pouco mais claras, com uma costura um pouco mais escura, dá um tchan a mais na sua peça, certo? Certo. Você pode fazer uma costura um pouco mais larga, né, com a largura um pouco maior? Sim, pode fazer. Mas o seu ponto tem que estar perfeito, tem que estar na tensão perfeita, na largura perfeita, pra ficar com um ponto bonito. Por quê? Porque a tensão influencia muito para você fazer em cada tecido. A largura influencia bastante no tamanho da sua costura e o ponto comprimento também. Dependendo do comprimento do ponto, pode ser que não há comprimento, né? Porque na minha máquina tem alguns pontos que não tem comprimento, eu só mexo na largura. E tem outros pontos que a largura tem que ser muito alta ou muito pequena pra mim fazer o ponto perfeito, para mim fazer um ponto muito bom. A tensão, ela vai influenciar na gramatura do seu tecido. Então, caso você não saiba qual a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas para você fazer uma costura perfeita, o meu guia da costura tá aí na descrição para te auxiliar para você fazer uma costura maravilhosa. Aqui foram 3 ideias de pontos decorativos para você colocar na sua costura, tá? Na sua peça. Aqui temos o ponto zigue-zague pelo lado direito, ponto pluma, que é esse daqui pelo lado direito também, e o ponto colmeia, que vocês têm muita curiosidade de saber como é que faz o ponto colmeia. E ele sai assim. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa muito like e se inscreve aqui no botãozinho vermelho para você fazer parte dessa família que só vem crescendo. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição para você não perder mais nenhuma dica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!